Oi, magias! Bem-vindos de volta ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje a gente vai ver quais os planos que essa pessoa, que ele ou ela tem sobre você. Para isso, eu peço que vocês escolham entre as opções de número 1, a granada, número 2, a esmeralda, ou número 3, a fluorita. Começando aqui com o grupo de número 1, granada. Quais planos essa pessoa tem com relação a você? A carta do mundo, o 8 de espadas e o 8 de copas. E a carta da justiça. Bom, aqui, essa pessoa, ela quer sim te dar o mundo, ela quer estar com você, ou ela quer dar um passo a mais na relação, ou ela quer começar algo com você, tá? Tem esse desejo, tem essa vontade aqui. É um planejamento que essa pessoa faz na vida dela, em considerar que você seja alguém para tal situação, para tal evento, para tal postura, para tal projeto de vida, enfim. Aqui a pessoa, ela quer de você tudo que pode, quer uma relação com tudo que tem direito aqui. Porém, a carta do mundo, ela abre favorável para isso e ela fala que a pessoa tende a, a pensar, a sentir e a também fazer, ter atitudes concretas para isso, sem antes passar por um processo de 8 de espadas e 8 de copas. Então aqui revela que talvez ela ainda não esteja pronta, porque um 8 de espadas com 8 de copas revela essa pessoa aqui necessitada de compreender processos internos e deixar ir certas situações, apegos, passado, trauma, insegurança, medo. Só que é uma pessoa que pode estar enredada a aprisionamentos mentais, espadas, aprisionamentos mentais que faz com que ela não consiga ainda encontrar os caminhos para sair dessa prisão e vir para um 8 de copas. E o 8 de copas é uma carta que fala assim, eu elimino todas as distrações e eu vou seguir em frente para aquilo que eu quero. Então, se essa pessoa quer o mundo com você, ela sabe que para isso ela vai precisar deixar muita coisa para trás. Ela vai precisar abrir espaço na vida dela e falar, não, isso aqui não vai interferir os meus desejos, o que eu quero. Então, eu vou seguir numa linha reta, né? Eu vou ter retidão na minha postura, porque o que eu quero é o mundo. Só que para eu ter o mundo, eu preciso perder certas coisas, porque é isso, a gente ganha de um lado, a gente perde do outro, e o tempo inteiro a vida é assim. E essa pessoa, ela sabe que para estar com você vai ter de abrir mão de certas coisas, vai ter que processar questões internas, vai ter que amadurecer, mas também vai ter que deixar situações, pessoas, eventos, questões lá fora. As coisas de fora não vão poder interferir nas questões de dentro, do coração, do desejo dela. Então, a pessoa, ela sabe que para chegar no mundo, ela vai precisar fazer uma grande transformação na vida dela. Deixar para trás muitas coisas, seja padrões mentais, padrões comportamentais, padrões emocionais, pessoas, eventos, situações externas. É muita coisa para fazer e a pessoa sabe disso. Mas ela sabe que ela só pode chegar no mundo e viver o mundo se ela se despir de todas essas amarras, aprisionamentos que ela se coloca. Que ela fala que ainda não é momento, ainda não dá para ter uma relação, ou eu não estou pronto, eu não estou pronta. Mas é preciso deixar ir. A gente finaliza aqui a leitura com a carta da justiça. Então, é um processo kármico necessário para a pessoa fazer? Sim. E a carta da justiça também fala de ser justo, bem objetivamente, né? Justiça, ser justo. Ou seja, a pessoa, ela sabe que ela vai ter que escolher o caminho correto. Não adiantará fingir, mascarar, jogar panos quentes, sabe? Não vai adiantar.
Então, ela sabe que para ela ter uma retidão de caminho, ela vai ter que ter uma retidão de postura. Eu quero isso, eu tenho que estar pronto para isso, eu tenho que estar pronto para as responsabilidades do mundo, eu tenho que estar pronto ou pronta para as alegrias do mundo. Mas para poder viver tudo de bom e de melhor que o mundo traz, é uma carta de plenitude e satisfação no nível máximo, vai ser importante deixar para trás muita coisa e ter uma postura muito correta aqui. Talvez essa pessoa hoje, ela ache assim, eu preciso de tempo para isso, eu preciso me estruturar, me organizar para isso, né? Tanto é que sabe que vai precisar fazer muita coisa. E a gente não muda de um dia para a noite, a gente não muda em questão de semanas, em questão de meses. A gente também não muda quando a gente entende o que está acontecendo. Só saber não adianta muita coisa quando você não pega essa sabedoria e coloca em prática, né? Então essa pessoa ela tem aqui uma boa trajetória ainda pela frente para poder realizar o que deseja com você, tá bom? Essa foi a leitura do grupo de número 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Grupo de número 2, Esmeralda. Quais os planos essa pessoa tem com relação a você? Sete de paus. Ais de espadas. Cavaleiro de paus. E a carta da morte, vou puxar mais uma para a carta da morte. 6 de copas. Bom, olha, se vocês estão separados, essa pessoa acha que o melhor é continuar assim, tá? Ela decide pela separação mesmo, ela decide pelo tempo, se foi tempo que foi pedido, ela decide pela separação, como eu falei, se foi isso, ou então vocês podem estar em vias de separação. Não quer dizer que vai acontecer, porque o tarô não pode determinar tanto assim a vida das pessoas, no sentido de eu não posso falar, isso aqui é certo, é 100% certo que vai acontecer. Por quê? Uma vez que você tem acesso a essa informação, você pode mudar o destino, você pode mudar as energias, certo? Então você pode conversar mais com a pessoa, tentar resgatar a relação, tentar reunir-se com essa pessoa no sentido de uma reunião em que vocês evocam o sentimento da relação para relembrarem sobre esse sentimento que foi lá o sentimento inicial para fazer vocês ficarem juntos. Então aqui é questão de conversa, é questão de relembrar, ter em mente o que cada um sentiu um pelo outro lá no início. Então assim, não quer dizer que essa relação está fadada ao fracasso. Só quer dizer que pode permear pelos pensamentos da pessoa um término, um afastamento. Porque a gente tem a carta da transformação. E a carta da transformação, ela não é a carta da morte, ela não é definitiva, como se fosse assim, olha, acabou, morreu, finalizou tudo, morte. Por quê? Porque a morte, ela é um ponto para um novo estado. E a transformação da morte, ela é diferente de uma carta, por exemplo, de espadas, que é corte e é corte frio. É corte no sentido cabeça feita. Não. É uma morte aqui que pode ser uma transformação para o passado, para a reconexão entre vocês, tá? Claro, para algumas pessoas poderia representar um término definitivo? Sim, cada caso é um caso, né? Mas aqui tem uma conexão de passado. Então, por exemplo, você sabe da sua história. Se você está se envolvendo com alguém que ainda não esqueceu alguém do passado, pode ser que essa pessoa ainda esteja muito ligada a esta relação e por isso que o corte vem, porque ela não consegue se desconectar. Para alguns, pode ser que a pessoa queira voltar para a parceira ou o parceiro anterior, ou propor isso. Ou às vezes não vai voltar, não é isso, mas está tão conectado ainda ou conectada que não consegue soltar e viver uma relação nova de forma plena. Então, assim, existem muitas variáveis aqui, mas de toda forma, com o 7 de paus, representa os conflitos, representa brigas, discussões, representa o não entendimento. E talvez achando que tem mais valor dentro da história, ou que está mais certo do que outra pessoa na história, ou que está mais machucado, mais ferido e
ou machucada e ferida, então acaba punindo o outro de forma muito severa, assim, é corte, é separação, é briga, é desentendimento, é punição por silenciamento, enfim, pode ter muita coisa aqui acontecendo, mas é como se tivesse um conflito em que tem alguém que se sente na liderança desse conflito, tem alguém que fala, eu estou certo e você errada, ou eu estou certa e você errado, ou certo e errado, certa e errada, tá? Então, tem muito disso aqui. Tem uma energia, a gente tem o Ás de Espadas, e Ás de Espadas também é uma carta cortante, uma carta que define situações, que chama para uma conversa e fala, é tudo ou é nada. Ou a gente revive essa relação, ou é cada um para o seu lado. Ou a gente transforma a relação, é cada um para o seu lado, ou a gente muda, ou é cada um para o seu lado, sabe? Então, assim, tem um planejamento aqui, até mesmo por parte dessa pessoa, de uma conversa. De sentar, conversar, definir. Tem um cavaleiro de paus aqui, ó, que não se espante se você receber algum tipo de telefonema, algum tipo de vamos conversar, né? Não necessariamente com esse peso, com essa coisa assim, para tudo a gente tem que conversar. Às vezes você tá ali com a pessoa, vivendo a vida, e ela fala, olha, vamos abordar um assunto aqui que tá me pegando. E vocês começam a falar sobre esse assunto. Então tem uma energia aqui de resolver um conflito, resolver algo. A questão é, o plano dessa pessoa é uma transformação definitiva. A morte. É uma transformação. Olha, se isso aqui não está dando certo, a gente tem que transformar, a gente tem que conseguir encontrar um caminho de transformação. Às vezes a pessoa vai sugerir que a transformação seja a separação, seja dar um tempo, ou seja, ainda se empenharem buscando uma nova solução. Contudo, tem forças do passado que puxam isso aqui. Seja puxando para uma não conseguir de forma plena fazer essa transformação, porque pode ser trauma, gatilho, ressentimento, mágoa do passado, dores do passado que venham à tona, ou até mesmo pessoas físicas que venham do passado e mexem ali com as emoções, ou uma pessoa que esse alguém que você pergunta ainda não se desconectou, tá? Então tem questões do passado aqui que vêm à tona e que podem atrapalhar a evolução do progresso entre vocês. Assim como pode ser que a pessoa sugira todas essas movimentações e mudanças para finalizar um processo do passado. Só que se a pessoa não encontra uma solução e você não encontra uma solução, ou ambos encontrem uma solução, a pessoa pode virar e falar assim, olha, tem isso aqui mexe comigo, então cada um para um lado, entendeu? Então assim, são muitas variáveis, eu tô tentando trazer tudo que eu posso de possibilidades de pessoas que vão acessar esse vídeo, tá? Mas tem algo que puxa do passado, seja para a luz do tipo, vamos tentar transformar e abandonar de vez o passado, seja para a sombra, o passado ainda preocupa, ainda entra aqui na nossa energia, o passado ainda volta, e aí por não saber lidar com essa carga do passado, seja ela física ou não física, né? Tipo uma pessoa, o passado personificado em uma pessoa, ou o passado personificado, ou melhor, o passado vibrando num sentimento, num pensamento, numa coisa mais sutil, que não é tangível, palpável, né? Diferente de uma pessoa, que fala assim, olha, se for para esse lado da sombra, aí tem uma possibilidade sim da transformação ser um corte, se Ás de Espadas definir por um corte. Né? Mas ainda tem caminhos de resolver a relação? Tem, porque não finaliza com Ás de Espadas. Pode ser que a vontade inicial seja, vamos conversar e definir logo. Mas ali na conversa a pessoa vai falando assim, olha, acho que tem caminhos pra gente ainda. Porque vem uma carta mais tranquila de transformação. Não é tranquila porque não tem um esforço, mas é menos dura e incisiva do que uma espada, entende? Então ainda tem um caminho aqui. Ainda que talvez o objetivo primeiro é uma separação. Mas aí conversando, botando tudo na mesa, as cartas na mesa, a pessoa também pode sentir e falar, não, eu não preciso necessariamente botar tudo a perder aqui. A gente pode se reencontrar em alguma estratégia para fazer dar certo o nosso planejamento inicial, de estarmos juntos e não cair nessas armadilhas aqui, tá bom? Essa foi a leitura para você, grupo de número 2. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Grupo de número 3. Florita.
Quais planos essa pessoa tem sobre você, com relação a você? Cavaleiro de ouros, 10 de espadas, 3 de paus, 2 de espadas. Olha, gente, essa pessoa aqui, ela tá um pouco confusa. Ela não tá conseguindo ainda ter um plano muito concreto com relação a você. Tem seus momentos de altos e baixos aqui. Abre com o Cavaleiro de Ouros, que é uma carta favorável. É uma carta de querer ir em busca de algo com você, né? Um cavaleiro, ele se direciona para um objetivo. Então, é alguém que está sentado no cavalo. Aqui, não na representação deste tarô, mas alguém que está sentado no cavalo e vai em direção a algo. O problema é que o Cavaleiro de Ouros é o cavaleiro que ainda não saiu da posição. Ele está ainda olhando ao longe, ele está ainda pegando ali o mapa para ver qual é o caminho que ele vai se direcionar, né? Então, assim, é um cavaleiro lento e demorado. Então, essa pessoa, ela pode até ter um sentimento de eu quero um planejamento, eu quero algo com essa pessoa, eu tenho planos com essa pessoa, eu gostaria de estar com essa pessoa, né? No futuro eu me vejo, ou qualquer coisa assim. A pessoa pode até ter isso, mas não tem força suficiente para sair do lugar. Força suficiente para pegar as estratégias que muitas vezes ela faz na cabeça e colocar em prática. Por quê? Porque a gente tem um 10 de espadas aqui. Então, é uma pessoa que muitas vezes oscila e ela pode não estar se sentindo tão bem. Não sei se talvez pela história que vocês tiveram, se vocês já tiveram algum contato, ou com ela mesma ela não está bem. Então ela não consegue ter um planejamento muito claro e muito definido. Ela pode ter um sentimento de eu gosto de você, né? Com quem eu estou falando. Eu gosto dele, eu gosto dela, porém só gostar não é o suficiente para ela ter uma força energética a mais e colocar movimento na história, tá? Então ela se encontra num período meio sombrio da vida, ela, no sentido assim, interior mesmo, sabe? Na noite escura da alma, com relação a você. Então ela não consegue enxergar uma saída, ela não sabe o que fazer, ela não sabe que passo tomar, ela pode ter sentimentos, mas muitas vezes não tem força suficiente para colocar esses sentimentos para fora. E verbalizar, e falar, eu quero sair, eu quero conversar. Não tem essa força, tá? A gente tem um 3 de paus aqui também, a pessoa ainda mais tentando ver ao longe, tentando ver uma possibilidade, uma saída, mas tem oscilações aqui. A gente também tem um 2 de espadas. Então a pessoa muitas vezes não sabe por qual caminho seguir. E às vezes é mais fácil você silenciar os conflitos internos do que lidar com eles de frente. Então eu vejo a pessoa aqui assim, tapando os ouvidos, tapando os olhos, não falando, para não ter que talvez definir um caminho e falar, bom, agora não tem como voltar para trás, eu dei minha palavra, né? Eu dei aqui meu aval, assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu falei que queria conversar, que queria sair. Então é uma pessoa muito em cima do muro ainda, dentro do que ela quer, dos desejos dela, das escolhas dela. Ela ficar em cima do muro, atrás da vida dela, atrás da sua vida. Então, olha, não tem um planejamento aqui definido. Pode ter um sentimento, a gente tem um cavaleiro de ouros, pode ter um sentimento, mas não tem uma percepção a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo de coisas que ela podia fazer para se direcionar ou para ter a conversa que precisa ter com você, né? Às vezes aqui pode ter gente também que espera uma conversa de alguém. Espera alguém vir e falar, me arrependo, ou reconheço, ou me desculpa. Pode ser. E aí a pessoa ainda não consegue sair disso, reunir forças para encarar o desafio, tá? Essa aqui é a leitura para você, grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!